Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao quarto episódio do Moda Preta, esse podcast criado para dar mais visibilidade, espaço e diálogo para aqueles pretinhos e pretinhos que fazem a moda acontecer nesse Brasil. Eu sou Bárbara Procácio, estrategista de marcas de moda e estou à frente da Pesponto, um estúdio de marketing focado em negócios de moda. E hoje a gente está com uma convidada que tem muita gente me pedindo, falando: Bárbara, traz uma marca de moda, traz uma empreendedora de moda, cadê? Olha essa menina, olha aqui, é ela, Mercedes, tudo bom? Imagina. Prazer, Bárbara. Prazer o meu. Nossa, obrigada pelo convite, eu adorei, assim. Tá uma Obrigada. linda, Ai, adorei. nós duas, né? Não estou de Adorei. mercê hoje, Ainda. mas vou contar um pouquinho dessa maravilhosa. Bom, gente, a Mercedes, ela tem a Mercê, mas não é só isso. Ela é formada em moda, consultoria de imagem. Eu falei com ela antes do episódio que eu tinha stalkeado ela. Stalkeou mesmo. Eu falei. Ela também é consultora de imagem, né? E ela fundou a Mercê junto com o sócio dela, correto? Correto, corretíssimo. Isso. E a Mercê, gente, é uma marca de moda casual que traz um olhar mais criativo e colorido para os looks do dia a dia, né? Um looks mais autênticos. Acertei também, não acertei? Total. Assim, fez um check A pesquisa completo. certinha, né? Então tá certo. Muito. Mas então, como eu te disse, Mercedes, a gente vai contar um pouquinho da sua trajetória, da Mercê, dos seus projetos. E até surgir a Mercê, você caminhou muito, né? Contando 14 anos, mas desde antes, né? Quando a gente entende por gente que gosta disso, e moda e foto e tudo. Então, conta pra gente como surgiu esse seu interesse com moda, como foi fazer essa faculdade, como que você escolheu esse curso e esse universo. É engraçado, porque assim, eu desde que eu entendo por gente, eu gosto muito de moda. E até antes disso, assim, eu lembro que quando eu fui abrir a Mercê, eu fiz uma live e aí tô lá contando a história, contando a mesma coisa e eu não lembro do momento em que eu decidi e falei, vou cursar moda. Eu sei que eu queria fazer publicidade, queria fazer direito, prestei vestibular, passei. Falei com a minha mãe e ela. Aí eu falei, mãe, acho que não é isso. Ela falou, então, você tá muito nova, espera mais um ano. E aí, do nada, eu acordei e falei, é moda. Assim, mas eu não lembro do momento que aconteceu. E nessa live, eu contando isso, uma prima minha falou comigo assim, como assim? Como você não sabe desde quando? A vida inteira você fazendo as roupinhas de boneca pra gente, você fazia até as máscaras, você costurava, fazia tudo. E aí veio uma memória que, assim, de fato eu não lembrava, mas que por muito tempo isso já me permeava e tudo, assim. Eu sou nascida no interior de Minas, a cidade se chama Passos. É perto de Capitólio, Uhum. ali, Escarpas, naquela região. E eu cresci a minha infância inteira ali e aos arredores, assim. E fui fazendo, fiz o colégio, ensino médio e tudo, até que chegou nesse ponto da faculdade. Eu formei no colégio, eu tinha 16 anos, por isso que a minha mãe falou: não, você está muito Uhum. nova, espera mais um pouco, e fui fazer a faculdade. Então, eu estudei no interior de São Paulo, a cidade se chama Franca, que é uma cidade ainda muito parceira para mim Uhum. hoje, porque eu tenho muitos fornecedores lá. Uhum. E a minha mãe atualmente mora lá, e Ai, que grande legal. parte da minha família mora lá. Era uma cidade que eu sempre quis estudar e viver, enfim. E aí fui fazer a faculdade. Eu me encantei de cara, porque era uma maneira de conseguir tirar de mim e aprender tudo aquilo que às vezes estava dentro de mim e eu nem fazia ideia que aquilo existia. Assim. Então, professores, desenho, eu considero assim, esse talento para desenho e tudo, eu nunca tive. Eu sempre fui boa muito para conversar, para interagir, para produção, mas esse criativo não, então foi muito legal explorar essa parte. Assim. Eu formei na faculdade, e de cara eu sabia que eu queria mudar, porque eu queria essa vivência, assim. Uhum. A gente conversando no off, até falei um pouquinho, assim, eu tinha muito medo de não trabalhar na minha área. Então, eu topava qualquer coisa para ter um nome, para conseguir escalar na moda, que não é muito fácil, assim. Você Sim. entra muito perdido, assim. Eu falo que, às vezes, a pessoa, quando estuda direito, que seja, odonto, alguma coisa, você já vai muito direcionado. Sim. A moda ela é muito ampla dentro da estilista, da fotografia, né? Sim. As vertentes são muito grandes. Então, eu não sabia a área que eu queria, mas eu sabia que eu queria trabalhar. E vim para Belo Horizonte. Já tem 9 anos que eu estou aqui, inclusive. Comecei trabalhando no shopping, trabalhei na Elos, que é uma marca grande, que para mim foi o meu divisor de águas, Uhum. assim, para poder viver. Fiquei no shopping por quase 2 anos, até que eu estava bem exausta, e aí
Quando eu fui pedir demissão, me contrataram para ir para o atacado. E aí também foi uma outra grande virada de chave, porque lá eles conseguiram, eu comecei a acessar a Minas Trend, na época que Uhum, eu nunca tinha ido, São Paulo Fashion Week. legal. E aí, desde então, eu comecei a deslanchar, assim, na carreira. Aí você ficou, tipo, uns 7 anos no atacado, né? No Você ficava... total, foi 6, 7 anos, 7 anos atacado e o varejo, né? Foi 2 anos quase de shopping e mais 5 anos de atacado. Ah, então, assim, você tem as duas experiências, né? As duas Do experiências final e do do pré. prédio, tudo, assim. Então, assim, antes da Mercedes, você já tem a visão, já tinha a visão dos dois, né? Do cliente final e Muito. de como que era feita a coleção ali no antes, né? Fora a bagagem da faculdade, né? Que Total. dá tudo isso, né? Muito. É, e eu vi também que você atua também um pouquinho como modelo. Sim. E como Legal. que... Então, conta um Ai, pouquinho ai. como que é essa experiência. Eu comecei a desfilar na minha cidade mesmo, eu tinha uns 12, 13 anos, assim, e na época eu gostava muito, só que eu acho que até hoje, né, é uma coisa muito pesada, Uhum, nesse sentido de viagem e a magreza, porque assim, eu sempre fui muito magra, mas ainda assim eles queriam que eu emagrecesse mais, então tinha uma certa forma muito pesada para mim naquela época. E aí foi quando eu falei, eu gosto muito de moda, mas eu acho que eu não quero seguir esse caminho de modelo, assim. E aí fiquei, fiz alguns trabalhos, na época eu desfilava e tudo, e aí depois comecei a ir mais para esse ramo da fotografia, porque assim, eu sempre gostei de fotografar, mas é óbvio, a gente vai profissionalizando sim. isso mais, né, ao longo do tempo. E aí eles começaram a chamar para fazer mais trabalhos e tudo. E aí eu super topei, assim, e foi isso. E aí depois entra a parte de que eu comecei a fazer tudo isso para a Mercê, né? Eu juntei tudo, com experiência e fui fazer. E antes da gente chegar na Mercê, eu queria entender qual que é o seu olhar como mulher preta fazendo uma faculdade de moda, depois trabalhando no setor do comércio, do varejo, atacado e até mesmo sendo modelo, porque eu também fiz faculdade de moda e eu tive aquela Uhum. experiência de ser a única mulher preta da sala. E eu queria entender se para você também foi isso. E nos meus primeiros trabalhos como CLT, era essa a realidade também. Eu acabava que não me via nesses setores. Mas aí eu queria passar para você como foi a sua experiência, como que você se sentia nesse quesito. Eu também fui. Uma não, duas no máximo que tinha. Eu fazia com a Ed também. E aí eu acho que era nós duas, assim. Cara, era um pouco complicado, porque até os grupos, né, quando você vai, e a ideia do criativo também, tem muito disso. Então, assim, era um pouco complicado, mas eu deixava mais de lado e dava o meu melhor, interagia. E para mim, várias experiências, porque, por exemplo, eu pagava a faculdade, era uma realidade que eu pude acessar, assim. Uhum. Eu perdi o meu pai mais jovem e a minha mãe que cuidou da gente, então a gente tinha uma pensão e eu conseguia. Mas ainda assim, eu tinha que pagar a faculdade, pagar a moradia e sobreviver e fazer Sim. tudo. Então, assim, quando eu vi a realidade, às vezes, de uma galera que era os melhores tecidos, os melhores trabalhos, e eu ficava fazendo tudo assim, em algodão cru, tudo que eu podia, eu ia fazer em chita, em algodão cru nas coisas. Então, assim, não só nessa realidade de mulher preta, mas nessa realidade também de, às vezes, não ter tanto acesso, né? Sim. Enfim. Então, a gente se virava como podia, eu achava legal, porque daí despertava um pouco mais de criatividade nesse momento com a gente, assim. Mas foi muito legal. E aí, formei, enfim, consegui alçar lugares hoje que gente da minha sala, da minha turma, que tinha Sim. muito mais poder do que eu aquisitivo nesse sentido, não alçaram. E eu vim trabalhar, né? Vim para BH, cheguei aqui, a mesma história, da história da marca e tudo. Mas também eu pude ter acesso, e aí foi um olhar mais diferente, porque quando eu estava na Elda, eles contratavam muitas modelos pretas, assim. Eu lembro que no Legal. desfile de 45 anos tinha muita gente, no desfile de 50 anos também. Acho que por começar a viver São Paulo, um pouco Uhum. também de capital, eu comecei a ter esse outro olhar, assim. Mas eu sempre fui uma menina muito despachada, então, assim, situações que às vezes me colocavam em desconforto, ou mesmo de racismo, eu não e os meus gerentes, assim, eu falo isso com muito orgulho, porque eles sempre estavam do meu lado, então eles me Legal. davam muita autonomia para decidir e falar qualquer coisa, assim, se eu precisasse falar qualquer coisa, não, é isso, a Mercedes já falou, tá tudo resolvido. Então isso foi muito bom, essa experiência, essa parte de experiência foi legal, assim.
Ah, é bom saber que ainda a gente tem na moda lugares que ainda que respeitam a gente, dão essa voz. Mas vamos para a criação da Mercê. Bora. Você, no site da Mercê, falou que ela foi fundada no final de 2021, Sim, né? exatamente. E aí eu queria entender como que surgiu esse sonho da Mercê, né? Tipo assim, quando você chegou e falou assim, cara, já vivi tudo que eu tinha que viver no varejo, no atacado, agora eu quero ter meu próprio negócio. Como que foi essa virada de chave, assim, pra você? É, é muito legal, assim, porque poucas pessoas sabem dessa história. A Mercê, na verdade, ela virou um projeto do meu TCC de Ah, que faculdade, legal. que era lá Mercê inicialmente, quando eu terminei, né? Teve todo o desenvolvimento de coleção e tudo. E assim, eu sabia que em algum momento eu queria criar alguma coisa, mas eu não sabia como que isso ia acontecer e quando que isso ia acontecer. Então, o meu foco nesses 7 anos sempre foi trabalhar. Uhum. E aí, beleza, só que esse tic-teco aqui sempre rodando, e por onde que começa, e dinheiro, e como que monta uma marca, e como é que é isso. E aí eu fui estudando ao longo desse tempo, e pude também aprender com outras pessoas, igual quando eu estava no atacado, a gente tinha muita experiência com lojistas Sim. também. Cara, como que você mantém uma marca firme? Como que você quebra uma marca? Assim, era o que a gente mais tinha. E naquela virada de pandemia, muita gente fechando porta, e eu já um pouco incomodada, assim, já 28, 29 anos ali, aquela virada de chave para Sim. 30, e eu falando, eu preciso fazer alguma coisa, enfim. E aí eu decidi, eu lembro que virou o ano de 2020 para 2021. Eu cheguei de férias pedindo demissão em janeiro e eu tinha falado que não passava desse 2021 para eu ter meu negócio. E aí, tentaram me convencer e falaram que colocaria minha marca, né, da onde dentro eu trabalhava, no showroom e tudo. Eu falei, não, mas não é sobre isso. Eu preciso ir para outros lugares. E aí eu fiquei até, aí, enfim, fiz um acordo, fiquei até mais ou menos junho, julho ali, e aí foi o meu final, e eu falei, estou pedindo demissão, estou indo embora, vou abrir minha marca, não sei como, estou indo Mas eu embora. estou indo. Exatamente. E aí, vou contar um pouco mais detalhado Pode, nessa todo parte, seu mas espaço. é porque quando eu saí, o meu planejamento era abrir com o dinheiro que eu iria receber do meu seguro, Uhum. né? Das coisas, enfim, do meu acerto. Só que o meu chefe parcelou em 5 ou 6 vezes o meu acerto. E eu não ia ter o dinheiro. Então, ou seja, esse dinheiro que eu iria ter seria para seria para eu viver, né? É Nesses rindo de tempos que eu não desespero. estaria trabalhando, total. Gente, que loucura que é isso. E aí eu fui e falei, eu não sei como é que eu vou fazer, mas eu vou fazer, vai dar certo. E aí comecei a pesquisar e tal. E eu tenho um amigo, que é o meu sócio de Uhum. hoje, que ele me ligou e falou: Mercedes, vamos conversar? Falei, vamos conversar. E, enfim, resumidamente nessa parte, ele falou: eu quero. Eu sei que o tanto que você trabalha, eu sei como a gente pode estruturar um negócio, eu sei que você dá conta. Você vai começar de qualquer jeito, mas com dinheiro é muito melhor. Sim. E aí ele falou: desenha para mim os cenários, quanto que você precisa, como que você quer, porque eu nunca tive intenção de ir para a loja física, assim. Sim. Eu sempre quis continuar no digital, então era um projeto desde o início. E aí eu falei: tá, eu preciso de tal móvel, do espelho, parará e parará, vamos fazer e acontecer. Ele falou: fechou, tô com você. E aí eu assinei o meu contrato no dia do meu aniversário, 7 de dezembro, Ai, que tudo! e comecei. Foi assim, planejando, indo atrás, tinha fornecedor de São Paulo, comecei muito assim, e depois a gente foi fazendo mais, começando a escalar para as É bolsas, legal. né, e tudo. Até puxando, assim, quando eu tava fazendo as pesquisas, Uhum. né? Aí eu queria entender, que, né, que você escalou para as bolsas, eu queria entender se as bolsas é desenho seus, se você que cria, e como que é a curadoria das peças para fazer as coleções da Mercê, como que se você pode dar contar esse segredo aí Claro! para as pessoas que querem ter uma marca, né? Total, eu acho que assim, as pessoas assimilam muito a coragem de começar como se o medo não Sim. existisse. E até para recomeçar, mas o medo ele existe em todas do jeito que a gente está. Então, assim, eu precisava de uma solução rápida, porque assim, o meu seguro não ia durar para sempre, o meu dinheiro também não.
E eu já sabia como que eu queria fazer. Então, inicialmente, eu fui indo para São Paulo, Uhum. tipo, 100% sacoleira, assim, 100%. Gente, o que eu já sofri naquela São Paulo, no meio de frio, de chuva, e carrinho batendo no pé, e viagem e volta. Então, assim, foi desse jeito que eu comecei. E aí, as coisas vão melhorando, você Sim. vai começando a desenvolver mais e tudo. Até que um dia, assim, Franca, ela é. E aí, beleza. A parte da roupa foi assim que eu comecei. Quase um ano depois, mais ou menos. Eu sempre tive muitos contatos em Franca, e lá eu acho que se eu não me engano, é a maior cidade da América Latina que desenvolve o couro. Sim. Então, assim, eles são muito fortes no masculino, mas tem muito couro, fazem muita bolsa, fazem muita coisa. E aí, eu conversando com uma prima minha, eu precisava dar uma carteira de presente, e ela sempre trabalhou nesse entorno lá onde ficam essas fábricas. E na época da faculdade a gente ia, visitava, Sim. mas você não estreita a relação nessa época, né? Você Você vai e só fica. volta. Você olha assim, ai, que legal. Total. E aí eu fui lá dar de presente. No dia que eu cheguei na fábrica, já virou uma outra chave na minha cabeça. Eu falei, caramba, cara, é aqui que o meu negócio vai alçar outro lugar. Porque, assim, o couro, eu acho que dentro da minha marca, ele acende um pouco mais, Sim. né? Tipo assim, tem um valor mais agregado, eu consigo ter uma margem melhor de produto e tal. E eu fui, sentei e comecei a conversar. Aí eu lembro que eu fui, comprei o presente que eu precisava, uma carteira, porta-cartão, pronto. Existe ele na minha coleção hoje, assim, basicão. E aí eu fui embora. Depois eu fui embora e fiquei pensando, voltei. E liguei e falei, eu queria marcar de conhecer de fato a fábrica, bater um papo, saber como que funciona e tudo. E aí eu lembro que eles me receberam no outro dia. Eu tava com muito medo, porque eu queria fazer uma coleção, mas é um investimento um pouco mais Sim. alto. Eu peguei 2 bolsas, e eu tinha que ser um mínimo de 10 peças. Eu peguei 2 bolsas e 8 porta-cartões, assim. O porta-cartão era R$ 18 na época, e era mais ou menos esse valor que eu precisava de um valor mínimo, Uhum. e aí eu falei: "É isso que vai ser", e comecei. E aí depois, hoje eu sou muito querida pelo dono, a gente troca muita figurinha, eles desenvolvem a coleção deles, mas É. direto eu lanço alguma outra peça, alguma outra coisa, mando referência, a gente consegue desenvolver junto. Ai, que legal, que tudo, Então, assim. mas assim, eu lembro como se fosse hoje a primeira vez, eu tava com muito medo. Eu falei: "Gente, se não vender, onde que eu vou enfiar essas Mas bolsas, bolsas?" assim, um ponto, eu te admiro demais pelo fato de, tipo assim, você ser comunicativa de ele ir atrás, sabe? Porque eu acho que é um Sim. desafio de empreender que o pessoal, quem for assistir, quer ter uma marca. Gente, você tem que ter, você Você vai tem. começar de algum lugar. Se você não tem dinheiro para começar a desenvolver uma coleção agora, você vai começar a comprar e revender. Daqui Exato. a pouco você vai ter o dinheiro, o É. caixa vai chegar, as coisas vão acontecer. E o não já tem. O não você já tem. Então, assim, eu tenho um pouco de dificuldade, às vezes, de entrar em contato com as pessoas, eu ainda sou um pouco mais reservada, aí eu vejo que você é toda assim, ai, o seu Muito. comercial é muito, muito É, ativo, muito enquanto eu fico, latente. tipo assim, então, eu devo estar incomodando a pessoa. Até pra convidar as pessoas pro podcast, às vezes eu fico assim, meu Deus. Será, né? É, será? Eu tô Não. incomodando aqui, assim. Então, é inspirador do tipo assim, cara, de como que você corre atrás e fala, cara, é isso, entendeu? Eu vou lá, tô com medo mesmo, mas tô Tô indo. indo. Eu fico feliz que tenha essa visão, assim, de fora, que as pessoas Sim, possam ter mais coragem, assim. Independente do medo, porque medo a gente tem. sempre, Eu tô né? com muito medo agora, porque eu acabei de assumir um compromisso. Vou deixar você falar que daqui a pouco a É, gente chega nessa parte. Mas o medo, ele sempre vai existir. Eu acho que as pessoas, elas têm que correr atrás mesmo. Nada vem de de graça, mão sabe? Se beijada. vir, pode desconfiar. Nada é assim, é em cima de muito trabalho, de muita luta, de muita persistência. Meu amigo fala muito comigo, cara, se você não desistir, uma hora você vai conseguir. Sim. Não tem outra opção, Não tem. entendeu? Não tem. Assim, Ou é desistir, ou é eu conseguir. brinco muito. A Cés, que foi a nossa primeira convidada, né? Ela é uma mentorada minha. E a gente, como é muita amiga, né? Eu sempre. Teve uma coisa que marcou muito que eu falei com ela. Assim, cara, eu falei assim com ela, eu vou desistir. Ela falou assim, Bárbara, você fala tanto que você vai desistir, mas você é a única pessoa que não Que não desiste de desiste. falar. É que às vezes a gente só quer reclamar, né? Só Exato. isso. Eu falo, eu vou desistir. Você fala Cansa um assim, pouco. você fala assim, eu vou desistir. Eu falo assim, Bárbara, você fala tanto que você vai desistir, mas toda vez que você fala que você vai desistir, você, tipo, não desistiu, sabe? Mas é isso, empreender é literalmente isso. A gente tá extremamente cansado, a gente fala que vai desistir, no outro dia a gente fala, não. Não, é isso. Eu só precisava dar uma dormida. Exato. Total. Mas uma coisa que eu tô muito no TikTok, tô muito no Instagram, trabalho com marketing, né, gente? Tem que estar ali nas redes sociais. E um conteúdo de uma menina preta me impactou, que foi o seguinte: ela gostaria muito de ser uma influenciadora de moda, né? De ser reconhecida por isso, por conta do estilo dela. E ela tava um pouco
não tava conseguindo, porque ela falava assim, que se você não for uma preta que tem um estilo muito diferenciado, muito uau, assim, você não consegue se destacar, porque senão você fica um pouco sendo ofuscada pelas pessoas brancas com um estilo meio que padrãozinho, assim. Só que aí, quando eu entro na sua marca, eu vejo assim, não, É não, o oposto. é o oposto. E aí, eu gosto muito de ter essa visão com a Mercê, sabe? Sim. Do tipo assim, cara, dá pra você ter, tipo assim, você não precisa ter, sei lá, colocar peruca, fazer Sim. 20 mil coisas Ou de um extravagantes. turbante, ou de uma coisa assim. Eu acho que são várias maneiras que você pode Exato. E quando brincar com eu seu entro estilo. na Mercê, eu sinto isso, que a pessoa ela consegue ser ela, com peças básicas e ter um estilo, ter a identidade dela ali, né? E aí eu queria entender se você também tem essa visão, se você, quando você vai fazer a curadoria de peças, o que que você pensa, assim, nessa mulher que você quer vestir? É, total, assim, era uma dor que eu tinha quando eu fui abrir a Mercê, porque primeiro que eu nunca encontrei, na verdade, hoje a gente tem um pouco mais, mas ainda é raro você Sim, encontrar referências do meu estilo, que é um pouco mais criativo, em mulheres pretas. sim, Então, assim, é sempre. Hoje a gente está numa vibe, tomara que esse maximalismo volte de fato, mas a gente está vivendo uma fase mais de minimalismo e tons sóbrios e parará, essa conversa toda. E a nós assim. duas assim, né? Tipo, E tudo bem, assim, tá tudo certo. Mas eu não me identificava muito das vezes dessa forma. Então, eu queria cor, sabe? Assim, eu queria um babado, eu queria alguma coisa. Ou eu queria estar básica, mas com alguma coisa que de fato me representasse. Um blazer colorido, alguma uhum, coisa que pudesse vir assim dessa forma. E aí, eu fui começando a pensar nisso. E desde o início, eu queria usar isso a meu favor, a minha imagem, porque a gente hoje vê mais, né, sim, empresários, pessoas conectando com pessoas reais. Mas isso para mim sempre foi porque eu queria mostrar e queria falar o jeito que eu conseguia me vestir e tudo. Então, inicialmente eu acho que foi isso, assim. E aí eu só fui melhorando, eu acho, né? Ao longo desses 3 anos, eu fui, enfim, identificando quem que era o público. A gente desenha isso muito sim, bem antes de criar e tudo, mas quando você vai vivendo, você vai ajustando muitas coisas que sim, você imaginava que ia ser tal pessoa quando vê a outra é outra pessoa, pessoa. né? Eu falo isso porque quando eu estava fazendo o último podcast com a Dani, a gente estava conversando sobre isso também, e nós, mulheres pretas, pessoas pretas, você tem que primeiro começar a identificar o lugar que você tá. Onde você Sim, tá indo, onde você tá frequentando, quem são seus amigos. Você tá se sentindo bonita? Como que você vai? É igual a gente estava falando, dia que a gente estava falando desse podcast, a gente estava no Rio, então eu até citei o Baile Charme de Madureira, por exemplo. sim. Você vai se sentir a pessoa mais linda do mundo, porque você está vendo pessoas como você, estilosas, criativas, com Exato, brincão, com cabelão, exuberância, né? exuberância, sabe? Não aquela coisinha totalmente minimalista que você chega assim, fala baixo. E até nisso, porque eu falo alto, eu, sabe, assim, eu chego, e às vezes você tá num lugar que precisa. Então, assim, eu acho que tem muito disso, assim, identificar essas coisas, aonde você tá, e brincar mesmo com isso, assim. Não sei se eu posso dizer não ter vergonha, mas assumir o seu estilo, a sua identidade, as peças que você gosta de usar. Ah, eu gosto muito de brincão, mas às vezes eu não ando com uma turma que usa isso, e aí automaticamente você vai deixar de usar. Sim, Então, acho que o estilo, ele fala muito sobre isso, o ambiente que você tá e a coragem também de sustentar isso que você quer fazer, né? Que você quer sim. usar. Essa questão de estilo é bem interessante, porque eu também tô nessa. Eu não sou tão Uhum. de usar tantas cores, mas né, eu brinco com Achei incrível o acessórios. look, inclusive, tá lindíssima. Obrigada. Mas quando, nesses processos de vestir e de se experimentar, às vezes a gente sempre pensa na opinião do outro, né? Então, quando eu vejo, assim, a Mercê com tanta cor, eu fico assim, é Aham, isso, é isso. entendeu? Não quero que vocês pensem no outro, não. Quero, chega Exato. de marrom. Exato, e vincula muito isso com a minha imagem pessoal, porque de fato é isso que eu visto, é isso que eu gosto. E é muito legal porque as pessoas batem o olho e falam: né, tem essa pegada É, criativa, esse negócio, sim, não assim. é tipo, tem alfaiataria? Tem, mas a alfaiataria tem Uhum, um tom ali diferente, sim, sabe? Dá pra dar um toque ali a mais, sim, sabe? sim. Mas então, Mercedes, tô quase chamando de Mercedes, tô quase É, pode chamar de Mercê, uma Mercedes. galera me chama Mercê. É empreender no Brasil, né? Como que. Eu até passo- É uma loucura, assim, porque eu acho que você tem que ir com muita calma, porque eu acho que você tem que pensar, embora eu seja uma pessoa, assim,
imediatista um pouco, assim, sabe? Eu quero as coisas pra ontem. Tava tendo uma conversa e a pessoa falou assim comigo: não, você é ansiosa. Eu falei, não sou ansiosa. Eu não sofro por aquilo que não tá acontecendo. Eu tô fazendo e quero que aquilo se realize pra ontem. Porque eu tô fazendo isso pra dar certo, Você entendeu? me lembrou de uma mentora minha que falou quando tava criando a Pesponto. Você tem que dar. Você gosta de passos rápidos com resultados rápidos. Eu quero pra ontem. E Sim. aí, quando eu encontro pessoas, igual eu tava no Lázaro, mas antes eu tava na Gabi Amarantos e tava no Xamã. E ele falava muito disso também, dele querer as coisas acontecerem. Tipo assim, eu não sei, assim, como, espero que eu tenha uma vida muito longa e saudável, feliz e produtiva e próspera. Mas eu, de fato, não sei como que vai ser. Então, eu quero muito que as coisas aconteçam. Eu gosto de celebrar, sabe? Eu sou uma pessoa num ritmo muito acelerado. A minha cabeça é muito acelerada. Então, eu acho que vem muito disso, sabe? Então, acho que tudo bem. A gente tem que ponderar, tem que ter calma em algumas coisas. Você dá, sim, alguns passos para trás. E, assim, logo mais eu vou contar um pouco dessa experiência, porque eu fui, voltei e fui de novo. Mas eu acho que é importante a gente entender o momento que a gente está vivendo. Como que eu posso ajustar isso e voltar de uma maneira que Sim, seja boa para você? E sempre você, é o que você está falando. Às vezes as pessoas, elas, o lado, o amigo, não sei quem, não sei lá das quantas. Mas e você? O que que é o seu pensamento? O que que sim. você acha? Sabe, confiar mais na tua intuição, no teu negócio. Pô, eu confio pra caramba no meu trabalho. E eu, automaticamente eu confiando, outras pessoas também confiam. Exato. Porque no final do dia, quem vai sustentar seu BO é você, né? Cara, sempre vai ser eu, entendeu? Então, assim, não Sempre. vai ser você a pessoa que fala, você tem que fazer desse jeito, né? Vai estar lá, Uhum. lá você sozinho. E que a gente já vai entrar nesse processo, que você falou que a Mercê começou com a ideia de ser só online. Aham. E aí ela passou por um período que ela teve um espaço físico, uma loja Sim. colaborativa. E ó, pessoal, tá? Eu avisei. Ai, é. Aí depois ela voltou pro online e Sim. agora a gente já tem um spoiler Um maravilhoso que ela tá spoilerzaço. novamente com essa loja colaborativa, com uma loja física Física só agora dela. própria, total. Isso. E aí eu quero entender como que foi esse processo. Tipo, você tava online, aí tá, vamos pra loja colaborativa, depois dá essa volta e agora já querendo a inauguração Não, convidadíssima, vai chegar até o press kit pra Ai, você. tudo. Da Mercê. Então, você já linkou falando assim, né, que tem, às vezes a gente tem que dar 2 passos pra trás. Foi esse momento que você, nesse momento, ou foi... Pode falar desse momento, mas se não for, Claro, a não, gente traz vou outro. falar tudo, total. Tá, vou começar do começo, então, quando foi uma coisa muito repentina, quando eu fui pro físico, porque eu estava em ascensão no online e demanda muito tempo da gente, Sim. muita energia, porque não é todo dia que você está disposto a Aparecer. criar, aparecer, mas mesmo assim você tá lá, linda, seu negócio, você É. tem que aparecer. E aí, eu tive um convite de um amigo nosso, assim, meu, que chamou. Ele falou: olha, eu tô com uma loja, eu não queria desfazer do ponto, porque o ponto é bom, mas de repente a gente consegue fazer uma collab lá. Então, inicialmente seriam com outras pessoas. Uhum. E aí, o Jeff, que é um amigo meu, que foi o que fez a collab comigo, assim, é uma pessoa que eu já trabalhei, que eu conheço há muitos anos, então era uma pessoa que eu topava trabalhar. Porque não, você dá conta do dinheiro dos outros, das coisas dos É. outros, num espaço pequeno, é um pouco complicado. E aí a gente chegou nesse ponto que nós dois iríamos ficar e fazer a collab, eu e ele. E aí foi isso. Aí foi tudo muito rápido, em questão de 10, 15 dias, a gente estava com Nossa. tudo pronto e já inaugurando, que foi em 10 de maio do ano passado. E aí foi ótimo, a experiência também foi muito boa. Nesse momento, eu estava planejando mudar para o Rio de Janeiro, então eu já estava meio que avisando que eu iria entregar o apartamento. Só que eu também não queria perder a oportunidade de estar numa loja física, porque eu também tenho muito disso. Pô, apareceu uma oportunidade, Sim. eu vou encaixar ali para ver, pelo menos para eu sentir se vai ser isso ou não. E aí, beleza. Foi muito legal. Passou o segundo semestre, é muito bom. O segundo semestre é incrível pra Sim. gente, né? É Aham. aquecido, com muitas A gente tá coisas. nas férias agora. Assim, maravilhoso. Então, foi um período muito legal. E aí, eu já tinha um combinado com esse meu amigo que em janeiro a gente sentaria para ver se. A gente sabia que já não ia continuar, porque Uhum. cresceu muito rápido. Só que ele acabou tendo uma proposta de uma loja que era a cara dele, porque a loja era muito mais a minha cara do que a cara dele. Assim, a Entendi. marca dele é uma marca pegada mais street, uma coisa mais assim, mais sóbria também. Então, assim, eu falei, amigo, nem pensa duas vezes, vai que eu fico aqui e tudo.
E aí passou dezembro, e lembrando que a minha loja lá ficava no último corredor da última ponta, assim, era bem escondidinho no terceiro piso. E a gente fazia milagre mesmo assim. E aí a gente passou dezembro, eu tive um bom dezembro. Janeiro, eu tava exausta, porque eu não tava conseguindo conciliar o físico, mas exausta, mas não tava conseguindo conciliar o digital. Uhum. Porque, cara, eu não tinha folga, tipo, eu trabalhava sexta, sábado, domingo, aí talvez folgava na segunda e já voltava terça, quarta, quinta de novo, era aquela loucura. Os dias que você tinha para descansar, às vezes você tava trabalhando, e Sim. precisava arrumar uma casa e fazer um negócio. Eu falei, eu preciso pensar como que vai ser. E aí, dia 31 de janeiro, eu fechei a loja, entreguei e falei assim: eu vou ficar um mês no Rio de Janeiro, eu preciso ficar um mês no Rio de Janeiro, e quando eu voltar, eu decido. Mas foi o tempo que eu pensei que eu não queria voltar de fato, que eu queria seguir para o digital, até porque eu viajo muito, minha família é do interior, então assim, eu já não estava conseguindo, tava um horário meio de shopping, assim, né? Eu entendo que é um começo, mas aí eu tava pensando como que eu ia estruturar isso. Falei, não, eu preciso pensar e tá tudo certo. Voltei, e aí passou março, abril, maio, e o dono lá do mercado sempre me ligando, Mercedes, a loja aqui, você tem que voltar. E eu, não vou voltar, eu tô bem no digital, tô voltando, não sei o que e tal. Só que não foi um primeiro semestre incrível para mim, foi um semestre de adaptação, porque eu tinha fechado a loja física, então, assim, eu tive várias situações, assim. Até que eu recebi uma proposta quase recusável, ou irrecusável, que eu não recusei, então foi irrecusável. Na semana retrasada, ele me chamou e falou: olha, tem uma loja que tá vagando, que é a sua cara aqui. Isso eu tô contando, acho que em primeira mão. Assim, eu não contei a Meu história inteira Deus! pra ninguém, só os meus amigos próximos que sabem, assim. Vai ser o corte, nada de... Agora é o corte, assim, exclusivo Sim. aqui. Ele me chamou e eu falei: poxa, Gabriel, acho que eu não quero e tal. Ele falou: mas vamos lá que você vai ver. O ponto incrível, eu tô de frente para na hora que sobe, eu sou uma das primeiras lojas da rampa. A loja estava pronta, com todas aquelas cores, com todo aquele Sim. sol, porque o meu perfil já tem uns 2 anos que está escrito assim, ó, alma solar colorida e divertida. E quando você chega na loja, tem um sol gigante escrito, minha energia vem do sol. Ai, que Com tudo! LED em volta, com todas as coisas, assim, uma loja super divertida. E foi uma loja que não foi inaugurada. Eles tinham reformado para fazer um outro negócio. E aí ele falou: a loja tem que ser sua. A loja é a tua cara, a cara da tua marca. Na hora que eu subi e vi, eu falei: perfeito. E aí ele me fez uma outra proposta de negociação, de invenção de alguns meses, e aí só casou. E eu falei: cara, é isso. Eu não vou pensar muito, assim, é um compromisso que eu assumi, Sim. porque vai demandar muito mais tempo de novo. Só que aí agora eu quero me reorganizar com o meu digital, quero uma pessoa me ajudando na parte do físico lá. E tô animada, assim. Vou inaugurar daqui mais ou menos uns 30, 40 dias, que é o tempo que eu vou precisar Por para fazer favor, alguns 40 ajustes. dias que eu volto. Exato. 40 dias e tal, gente. E eu tô super feliz, assim, eu achei de fato que é uma grande oportunidade, não só pelo espaço, pelo local, por já estar tudo pronto, por estar tudo incrível, assim, e foi entregue, assim, toma, filho, um presente É tipo pra assim, um você. sinal que você precisava, né, José? Será que eu volto? Será que eu não volto? Volto, com certeza. E eu quero muito usar esse espaço como uma pop-up, de espaço criativo, onde as Ótimo. pessoas elas podem se encontrar, se conectar. Eu tô sempre por lá. Então, eu sempre fazia alguma coisa de ter um vinho na loja e a galera ir, a gente poder fazer alguma coisa. Então, eu de fato quero usar isso e eu tô com outro projeto que eu também vou vincular à loja. Assim. Ai, que tudo! Pode contar desse projeto ou Posso não? contar desse É. projeto, assim. Mas aí, ó, falando dessa questão de pop-up, tô aí para estratégias criativas que precisar, porque esse é o Ah, meu forte. perfeito. Inclusive, já amei que você já tem essa ideia de experiências. Mas já quero saber desse novo projeto, já que aqui é tudo em primeira mão. Mas tá muito em primeira mão também, porque eu não contei pra ninguém, Ai, assim. que então vamos já soltar, já tô adorando. Tá demais hoje, né? Achei incrível. Foi bom a gente não ter conversado antes, Ai, porque você tá sim, assim, descobrindo tudo. Quando eu fui, o Gabs me chamou para ser jurada do Expo Favela nesse isso! fim de semana. Aham. E aí foi uma experiência incrível, de fato, assim, muitas coisas mexeram muito comigo, porque tinha empreendedores e empresas incríveis lá.
que às vezes não conseguiam estruturar um projeto, mas que tinha um grande potencial. Eu Sim. falei disso na semana passada, sobre muitos projetos bons, às vezes, nascerem em um lugar de poder, mas às vezes, na maioria, em lugar de muita vulnerabilidade. Sim. Então, foi uma experiência que eu fui me conectando ali, e eu escutava o pitch do pessoal, interagia, e era uma mesa de conversa depois, porque a gente sentava e discutia. E um dos critérios na avaliação, que a gente dava a nota, era como que a marca causava um impacto na comunidade dela, né? E isso mexeu muito comigo, porque eu tô aqui há 9 anos, tenho uma rede muito grande de pessoas e de conexões, e só aumenta. E eu fiquei pensando em como a Mercê, de alguma maneira, ela pode unir essas pessoas de alguma forma, assim. O projeto, ele não tá 100% estruturado, mas ele já tá inteiro na minha cabeça. Eu amo. Só precisa sair, assim. E aí, eu quero fazer um jeito, um negócio, e eu vou usar a loja, eu vou usar o Mercado Novo, porque a loja é no Mercado Novo, né? Sim. Tanto da primeira quanto agora da segunda vez. Eu quero usar o espaço para dar voz para as pessoas, para a gente se conectar, para a gente também fazer networking, além desses grandes eventos, Sim. né? Eu falo que o dia a dia ele já é muito maçante, que seja para o CLT, que seja para o empreendedor. Às vezes não tem um amigo, um parceiro, um marido que às vezes vai escutar. Sim. E eu quero que a gente comece a compartilhar essas histórias. Assim, o Instagram da Mercedes está com quase 40 mil pessoas. Sim. Então, está crescendo. Eu acho uma oportunidade de conectar as pessoas daqui. O mercado é um lugar que vai muito turista. Então, por Sim. exemplo, chegou a galera, sei lá, Salvador, Rio, cara, Mercê, vamos lá, vamos sentar, vamos encontrar. E para falar de tudo, para falar de saúde financeira, falar de saúde, falar de empreendimento, falar de negócios, falar de conquistas. Eu quero um lugar que a gente consiga compartilhar disso, Ser um entendeu? lugar de aconchego, De né? aconchego, sabe? Mas assim, com reuniões semanais, quinzenais, Mas... assim, pra gente sempre estar se conectando. Eu acho que a gente precisa conversar mais. O Lázaro falou muito isso, né? Sim, A gente exatamente. precisa conversar. Por que a gente não tá conversando? A gente tem que conversar, trocar essas experiências. Porque eu acho que com a internet, né, infelizmente, né, a gente tá Uhum. muito fechado. A gente fica lá na nossa bolha, a gente não quer sair e a gente acha no direito de achar que não precisa falar nada, porque a gente tá vendo o que tá Que tá acontecendo. acontecendo, Mas né? não é isso, né? Eu amo o fato de você estar voltando para o espaço físico, porque eu que trabalho com tendências de consumo e tem Uhum. essa questão de experiências, fala assim, cara, é o melhor momento. E ter esse projeto ainda só vai potencializar ainda mais a Mercê, porque, querendo ou não, a gente é muito carente de contato, Muito. sabe? A gente fica ali, o Mark Zuckerberg tá criando um AI para ser amigo de pessoas, porque ele viu que as pessoas estão Estão solitárias. desabafando com É, a IA. e aí, ao invés dele estimular as pessoas a saírem da rede social, não, ele está criando um AI para ser amigo dessas pessoas. Ok, né? Ele é bilionário, vai fazer o que ele tem com o dinheiro dele. Mas, cara, vamos pro presencial, gente. Vamos Vamos pro voltar. presencial. Eu sei que a pandemia deixou todo mundo em casa, né? Mas a gente tem que voltar a ocupar esses espaços, porque, querendo ou não, a gente precisa se expressar. A gente não é um bicho que Não, fica total. encasulado, sabe? E a moda fala muito disso, né? No último podcast que eu tava com a Cachorro Preto, que a gente tava comentando, Aham. e linkando com o Expo Favela, que você falou assim, que tem muitas potências que não são vistas, que não tem Aham. essa estrutura, que você vai conseguir dar esse espaço também. Aham. Outro ponto é isso, né? A gente ter um espaço pra gente poder Sim. ver essas pessoas, né? Então, adorei. Incentivar, criar essa coragem. Eu sou uma pessoa que eu amo, gente. Eu amo pessoas. Eu amo sentar e conversar por mim. Eu fico assim 5 horas aqui falando direto. E eu acho que a gente precisa passar essa energia mesmo, esse contato de acolhimento, de abraço, de saber que você não tá sozinha. Que assim, vou te falar, 90% das coisas que você passa sendo empresária, né, empreendendo, eu também tô passando. Sim. Ninguém tá sozinha, as experiências elas não são únicas. E quando a gente fala, que seja um pouquinho, às vezes você dá um insight na cabeça, você vira uma chave, você fala, eu posso começar daqui, eu posso começar daqui, eu vou de algum jeito, eu tô indo. Exato. E eu acho que é muito disso, assim. Não, aqui nessa conversa, igual você focou muito na questão de que você deveria fazer, eu tô num processo Uhum. de mudanças também no meu negócio, Uhum. e que eu tô focando em mim, Sim. né? Porque acho que por muito tempo, quando a gente empreende, a gente não tem um caminho certo, né? Eu acho que esse é o Você maior vai conselho, você descobrindo, vai né? descobrindo. E é igual eu falei com alguns amigos próximos, às vezes a gente entra no trilho errado. E tá tudo bem. E tá tudo E tá tudo certo. certo. Eu já entrei no trilho errado. E, Todo mundo em algum momento. a questão é você perceber. Tipo assim, perceber e falar que tá, ok, tô no trilho errado, o que eu vou fazer agora pra
voltar pra minha rota, Sim. entendeu? Então, ter esse espaço para que as pessoas possam poder compartilhar, eu acho que é isso, porque empreender é aquele medo, né? De sempre você tem que sempre dar certo, né? Sim. E quando você compartilha que não tá dando certo, a pessoa Aham. fica, Ó, eu oh! também, tá vendo? Total. E é isso, né? E além de empresária, modelo, a Mercê também é criadora de conteúdo. Primeiramente, né, que eu tenho uma equipe por trás, que eu faço todo o roteiro e mando pra nossa equipe interna, no caso, amigos próximos. Amo. Elas falaram assim, cara, gente, eu quero que você muito pergunte pra ela como que ela consegue equilibrar tudo, porque assim, eu falei, eu acho assim que ela vai responder que tenta. Mas Exatamente. então, Mercedes, como que você equilibra todos esses pratinhos do dia a dia? Eu, embora goste de tudo muito bem feito, eu não preciso que seja perfeito. Sim. Então, isso me ajuda muito, porque às vezes eu tô gravando alguma coisa, que seja um story ou qualquer coisa, eu não. Ai, dei uma gaguejadinha, travei. Eu não tô nem aí, vai postar do jeito que tá, entendeu? Então, Isso. eu acho que isso me ajuda muito, assim. E aí, é isso, assim, não é fácil equilibrar. E ainda ter uma rotina que eu gosto de encontrar com os meus amigos, que gosto de viajar e gosto de fazer as coisas, eu vou tentando equilibrar desse jeito, assim. Cara, não sai perfeito. Às vezes eu tenho um roteiro, às vezes não, porque às vezes tem semana que você tá muito mais cheia de coisas para Uhum. fazer do que outras. Então, é prioridade. O que, que é prioridade ali? Uma, duas, três coisas, faz aquilo e o restante é no momento que der. E aí a gente vai vivendo. É isso, né? E outra coisa, né? Você se coloca como a imagem da sua marca, né? Sim. Já teve algum momento que antes, quando você foi criar a Mercedes, você pensou assim, em não ser? Ou sempre isso já foi atrelado e tem horas hoje que você fala, nossa, não quero que eu seja atrelado, enfim. Não, na verdade, eu sempre quis. O meu negócio começou já sendo isso que eu tinha visto algumas meninas que eu gostava de seguir que já fazia esse formato. Então, inicialmente, até como uma questão de custo, Uhum. eu falei, cara, vai ter que ser isso, porque eu consigo fazer o provador, eu consigo fazer as fotos, eu consigo fazer tudo, vai ser isso que vai ser. E em alguns momentos, e agora eu estou tentando fazer um pouco mais disso, trazendo outras caras também, Uhum. meninas pretas, para dentro da marca para fotografar, assim. Então, começou com amiga, com conhecida e tudo, e isso me ajuda a dar um respiro também. E quando eu estava até no Minas Trend esse ano, e eu fiz uma pergunta para uma das meninas, para Flávia, sobre isso, assim, como que eu desvinculo, ou pelo menos começo a engajar com outras pessoas, porque de fato não é a mesma coisa, Sim, sem que o meu rosto ele fique tanto em visibilidade. E assim, não tem uma resposta de não fato, tem. não tem, não existe assim. A gente vai ir testando e vai testando a aceitação, e aos poucos, e equilibrando. E assim, vou ser sincera, eu acho que vai ser uma das últimas coisas que eu vou largar da Mercê. Acho que eu nunca vou largar, mas se eu puder desvincular, vai ser uma das últimas coisas que eu vou começar a desvincular, porque é uma coisa que eu gosto de fazer e eu gosto desse vínculo, assim, das pessoas assimilarem a Uhum. Mercedes, criatividade. No final vai ficando uma coisa só. Assim, agora você tá falando, eu vou te chamar de Mercê. Sim. É isso. Assim, não tem, sabe? Não tem um segredo. E eu também quero começar colaborações. Assim, eu acho que collab é vida, mas eu quero Sim. começar collabs com meninas. Eu tinha feito essa proposta para uma menina da minha cidade, mas ela estava fora estudando. De começar a desenvolver coleções junto com essas Legal. meninas, estampas junto com essas meninas. Eu só cheguei até aqui porque eu tive muita gente que me deu a mão e acreditou em mim, sabe? E eu fui aproveitando as oportunidades e fui crescendo. Mas tem muita gente que eu sei também não sabe de onde começar, meninas do interior, que seja daqui ou que acabou de formar. Então, assim, eu tô super à disposição. Quiser sentar, conversar comigo, eu ajudo. A gente desenha um projeto, a gente faz uma cápsula para Mercê, a gente negocia. Eu tô, assim, super aberta. Aí, ó, gente. Aí, Aí, ó. tá vendo? Aí, Tá ó. Tá vendo? falando que não tem oportunidade aqui, ó. Uma oportunidade batendo na porta. Incrível. Eu Total. acredito muito que a colaboração é o futuro, não tem como. Uhum. Acho que ninguém conquista as coisas sozinho, é muito difícil. Acho que realmente ninguém nunca Ninguém conquistou consegue, em nada alguma maneira, sozinho, sabe? aham.
E aí, a gente vai passar para um outro tópico, que é moda preta sem estereótipos. Porque a gente já chegou nessa questão que você traz o estilo casual e tudo mais colorido, que tem essa questão da criatividade da mulher preta e tudo mais. Sim. Mas teve algum momento que, por exemplo, alguém chegou para você, nossa, mulher preta, você tem que ter uma marca afro, toda afrocentrada, do tipo, as estampas africanas, tudo africano. Já chegou esse momento ou nunca teve? Já chegou esse momento e eu tenho, inclusive, um tio que é bem direcionado para isso, assim. Quando ele estava casado, a esposa dele fazia direto com tecidos, assim, com coisas que vinham de fora do Brasil. E as peças dele também são lindas, ele é designer de calçados e é Legal. todo, assim, os sapatos todos desenhados de black, assim. Então, assim, eu gosto, eu acho incrível, mas não é o meu estilo. Então, às vezes, quando as pessoas iam falar, elas falavam muito de certas estampas ou como eu deveria tocar o meu negócio. Mas como isso não é o meu estilo, como é que eu iria colocar isso e usar? Porque a gente tem que usar, Sim. tem que Exato. usar, tem que usar tudo que você não tem como, entendeu? E aí foi um momento que eu parei e falei: não, eu vou seguir o que eu quero, eu vou fazer do jeito que eu quero, que assim pode ter cor, e aí você vai ajustando algumas estampas. Eu nunca desenvolvi nenhuma estampa. Uhum. Mas eu, por exemplo, quero fazer as parcerias agora. Mas as estampas, os tecidos que eu compro, vai mais próximo do que o meu gosto pessoal. Porque no final das contas é isso. As pessoas elas também vão olhar para você, identificar aquilo que você está gostando Sim. de usar e de viver. E aí já aconteceu da pessoa falar, mas você tinha que colocar isso, mas tinha que ter isso. Gente, não tinha. Não tem, não tem. Não E acaba tem que que coloca ter. você numa caixinha, né? Não é quer dizer Sim. porque a gente é uma mulher preta que a gente tem que literalmente seguir isso, sabe? A gente é uma mulher preta, mas a gente tem outras partes ali, E outros gostos também. muito, e é engraçado que as pessoas elas vão se conectando. Tem uma amiga minha, eu tenho vários amigos que eu fiz pela internet, é engraçado isso, assim, que viraram amigas de vida, assim. Mas uma delas, eu lembro que ela estava fazendo curso de personal numa escola famosa aqui em Belo Horizonte, e uma das professoras falou que não, que esse estilo criativo dela, que não tinha, que ela tinha que seguir porque o consumidor estava nesse momento um pouco mais minimalista e que as pessoas iriam se identificar. E aí foi nesse momento, mais ou menos, que ela achou meu perfil de alguma maneira e ela falou: ah lá, dá para usar blazer e ser colorido, olha lá que legal. E ela conta muito essa história, assim. E aí eu acho muito legal quando as pessoas conseguem se conectar dessa forma, sem de uma maneira tá com esse estereótipo, tipo, voltado mesmo, de fato, para as estampas mais étnicas, né? Assim. Enfim, eu acho que é isso. É porque, às vezes, né, como nós somos mulheres pretas, muita gente acredita que a gente tem que sempre estar militando, né? Não, e cansa, E né, cansa. gente? E cansa, e a gente tem uma vida também, né? Exato. Então, a gente vai militar na hora que a gente precisar, Sim, mas isso não é 100% da nossa vida. E sim. assim, nada contra as Aham. pessoas que têm as marcas de moda, que seguem essa Sim, e que vertente, gostam, que e que usam, e gostam, que exato. vivem. E tem espaço, eu acho Aham. que tem espaço pra todo mundo, porque eu penso assim, nenhum branco recebe essa pergunta, tipo assim, por que você não tá vendendo Aham. roupa costume igual do seu antepassado? Entendeu? Então a gente Exatamente. também tem que ter esse olhar que a gente também tem essas possibilidades, né? Muitas possibilidades. E, né, o último bloco seria sobre a expansão, mas a gente já conversou sobre isso. Mas, além disso, eu já vi que você tem a Mercê Moda Circular, que eu queria que Sim. você A contasse Mercedita. a Mercedita, a moda circular, que eu queria entender um pouquinho mais. Você pode contar pra gente? Claro. Bom, a Mercedita, ela surgiu muito de uma necessidade de esvaziar meu guarda-roupa. Na Uhum. verdade, eu gosto muito de ter, de estar experimentando, de ter coisas novas, e por ser dona de marca, eu também preciso estar usando aquilo que eu estou vendendo, porque senão não faz Você muito sentido, equilibra, você assim. pega tudo. Eu não Não, entendo. tudo não, Eu não ia mas ter uma grande eu não ia parte. ter essa Mas é por maturidade. isso que eu te falo que aí a Mercedita surgiu a partir dessa demanda. Na verdade, ela surgiu um pouco antes. Uhum. Porque quando eu saí da Elos, é uma marca com muita roupa preta, com uma pegada mais dark, uma coisa mais assim. Eu gostava, mas não me representava. Eu lembro que um dia eu olhei no meu guarda-roupa e tinha tanta coisa preta. Eu falei, gente do céu, o que eu tô arrumando? Eu quero um vestido curto, colorido para me sair, eu não tenho. Bem antes de abrir a Mercê. E aí eu fui começando a desapegar. Quando eu abri a Mercê, e aí eu ia pegando as coisas, eu falei, aí acabava na coleção, não tinha mais. Eu falava, gente, o que eu vou ficar fazendo usando isso aqui? Que a pessoa vai ver comigo e vai Vai achar que tem, querer? vai querer.
acabou, eu desapegadíssima da vida. Eu tô vendo. Falei, vai. E aí eu criei a Mercedita com esse intuito, de começar a girar, fazer as minhas peças pessoais. Só que foi crescendo tanto que as minhas amigas começaram a perguntar: aqui, tô com um monte de roupa parada em casa, você Ah, não que quer vender, legal. não? Falei, uai, quero. Porque é um dinheiro parado, tá Uhum. ali, você consegue, assim, são volumes altos. Às vezes, quando eu faço, eu nunca posto, mas eu sempre faço stories. Aham. Então, por exemplo, às vezes quinzenais, às vezes mensais, então eu falo, ó, amanhã tem bazar. Aí eu vou lá e separo tudo, e aí foi começando a dar muito certo nisso, assim. Até que agora, tá vendo? Muita coisa minha do Aham. online tá migrando pro digital. Na verdade, do digital Tá tá vendo? migrando pro físico, é. E aí tem uma amiga que lá no mercado mesmo, ela era minha vizinha quando eu tinha collab lá, e ela tem uma loja só de produtos Ai, sustentáveis. que legal. E aí ela começou, ela tinha uma arara lá que ela tava colocando as coisas, e eu falei assim, Paty, se eu trazer as coisas da Mercedita pra cá, a gente vende aqui, dá tudo certo, o que que você acha? Ela falou, ai, topo demais. E agora eu tô com uma arara que fica lá no Mercado Novo, nessa loja, de frente, nessa loja dessa amiga minha, e que também tá dando super certo. Então foi uma maneira de eu unir essa questão e circular mesmo, gente, existe roupa demais no mundo. Uhum. E a gente, assim, é muita coisa boa. Eu acho que, assim, nem tudo você precisa comprar Sim. de primeira mão. Você pode, de fato, né, nesse mercado de second hand e tudo. E peças incríveis, coisa boa, sabe, assim? Então, eu acho que é muito disso. Bom, e assim, é incrível ver seu olhar empreendedor, né? Você sempre tá Aham. com uma ideia nova. E eu acho que é isso, sabe? Empreender, né? Por mais que vai ter gente que vai assistir porque quer ter uma loja, Uhum. mas é sempre pensar nas outras possibilidades que essa loja pode também Pode, ter, total. né? Por exemplo, esse projeto mesmo, que ainda não tem nome, mas uma roda de conversa, sei lá, ela surgiu também disso, de alguma maneira, poxa, o que mais que a Mercedes pode fazer? O que mais eu, Mercedes, posso fazer? Porque, tipo assim, só só essas conexões individuais para mim, porque eu tenho muitas, não tá sendo suficiente. Eu quero que as pessoas conheçam. Por exemplo, eu já quero te apresentar para o mundo, sabe? Assim, eu preciso Obrigada. que as pessoas te conheçam, entendam e batam papo. Porque eu acho que as conexões são assim que a gente vai alcançando outros lugares, né? Sim. Não, ó, tá chegando ao final. Hum. Então, uma coisa, eu quero que você dê um conselho para as pessoas, né? Eu ia falar meninas, mas para as pessoas que querem ter o negócio de moda, ter uma loja, né? Qual o conselho que você daria, assim, primeiramente? Bom, eu acho que a primeira coisa é vai com medo, porque o medo ele sempre vai existir, assim, não existe um momento que você não tenha medo. Eu tenho medo quando eu vou fazer uma coleção e pode ser que não seja tão assertiva. Eu tenho medo quando eu estou migrando do digital e vou assumir de novo um risco no físico. Eu tenho medo de ser sozinha e não dar conta de criar online de novo e no físico. Sou eu, assim, então eu vou ter que organizar isso. Então eu acho que é isso, assim, vai e vai com medo, assim. E se conecte de pessoas, sabe? Não tenha vergonha, porque as pessoas às vezes acham que, ai, fulano de tal vai me julgar, é por eu estar fazendo esse, né, sei lá, às vezes um conteúdo, alguma Uhum. coisa. Então, assim, foca no que você quer, é a primeira coisa. Foca no que você quer. O que que você quer? Eu quero abrir minha marca, eu quero que dê certo. Então, vamos lá. O que que você precisa fazer? Estrutura isso e começa a entender. E uma dica legal também é você criar um Instagram ou um TikTok, por exemplo, e treinar um pouco mais o algoritmo dele. Sim. Então, ver o que que você quer fazer, ver pessoas que estão fazendo parecido e começa a se inspirar nisso. Porque a gente é cercado de inspiração o dia inteiro, a gente só precisa ter um olhar É, um mais pouco acurado, mais né? apurado. Então, começar a prestar atenção nos detalhes. E Sim. assim, minha filha, vai que o negócio, ele vai. Essa ideia do Instagram é perfeita, eu tenho. É muito boa, porque aí você consegue ter muita. É uma das coisas que me deixa um pouco mais tranquila. Quando eu vou criar alguma coisa. Às vezes eu já vi o que eu queria criar, Sim. eu vou lá e faço. Não, exato. E aqui, a equipe perguntou se vai ter descontos para as pretinhas e pretinhos que estão ouvindo o podcast, né? Olha, que delícia, claro que É. vai. Aí, Vai sim. Eu ele, vou mandar um cupom aí eu coloco na com descrição. cupom Moda Preta. Ah, que Pronto, a gente vai criar lindo! agora e eu vou dar 15% Ó, gente, e ó, isso que é podcast, entendeu? para quem chegar por aqui. Assim, sejam todas muito Ih, bem-vindas, todo mundo convidada para passar lá. Eu já estou com a loja aberta, estou assim, porta aberta, fazendo tudo. A inauguração ela vai ser em 40 dias, isso. mais ou menos, né? Mas saibam que eu já estou por lá e no que vocês precisarem de mim, pode me mandar mensagem. Perfeito. E aí, no final do podcast, a gente tem um mimozinho, mas é um joguinho, que aí eu vou montando.
Que legal. Ai, que fofo. E vamos lá. Primeiro, você quer uma blusa com uma estampa, uma t-shirt com uma estampa localizada ou uma t-shirt com listras verde? Localizada. Tá. Você quer uma calça pantalona colorida ou um macacão colorido? Uma pantalona. Então vamos de pantalona. E aí, você vai querer a sua mochilinha Amo. ou a sua tote bag, aquela grandona? Quero minha tote bag. Minha vida é tote bag. Deixa eu arrumar. Bom, deixa eu colocar as outras aqui, pra não ficar bagunçadinho. E tchau! Ai, que lindo! Não, muito eu, gente. Amei! Que fofo! Adorei! Ó, Lemon Tart! A gente fez inspirado em Muito tudo bom, da ficou Mercê. incrível! Eu amei! É pra você. É mesmo? Aham. Ai, adorei! Obrigada! Atrás tem mais coisinhas, caso perca, que a gente sempre faz a mais. Eu amei! Pra você. Muito obrigada! Incrível! Fofo demais! E é isso. Mercê, eu vou deixar você se despedir, falar suas redes sociais, sei lá, fazer seu pitch Tá bom, agora agora. vou fazer meu pitch. Oi, gente. Bom, me sigam, gente, me mandem mensagem, conversem comigo. Esse projeto que eu falei aqui em primeira mão é um projeto que tem tudo para dar certo, mas ele só vai dar com vocês, né? Junto comigo e a gente podendo fazer isso juntas, assim. O Instagram da Mercê é @use_mercê. O meu pessoal é @mercedesellen. E o da Mercedita Moda Circular é @mercedita Moda Circular. E é isso, foi um prazer Ai, estar o prazer é o aqui, meu. foi incrível, amei o bate-papo. Se ainda tiverem alguma pergunta que querem me fazer, manda lá que eu tô sempre on para responder. Perfeito, muito obrigada. Eu fico muito feliz que você aceitou o convite. Eu que E agradeço. é isso, gente. Muito obrigada e até o próximo episódio do Moda Preta. Tchauzinho!